Vamos adentrar nossa sétima aula e é muito bom tê-los aí comigo. Queridos, eu quero chamar a sua atenção na página de número 81. Começamos aqui a falar sobre a igreja na Idade Média, o termo pejorativo Idade Média, já expliquei para vocês, as realizações do Gregório Magno, página 82, e frisando aqui Maomé e o islamismo, tá, gente? Bom, fundador do islamismo, islamismo quer dizer submissão, tá, gente? Foi Maomé, nascido em Meca, Arábia, no ano 570 depois de Cristo, e aqui vamos frisar, maior do que o cristianismo hoje, tá? Em número de seguidores, em número de adeptos, conforme você quiser chamar, maior do que o cristianismo hoje. É a religião que mais cresce no mundo hoje, é o islamismo, tá, gente? Iniciou sua carreira como profeta e reformador no ano 610, aos 40 anos de idade. Tá? No início, Maomé sofreu perseguições e teve que fugir da cidade de Meca em 622, e sua fuga, a Égira, fornece a data em que se baseia o calendário islâmico. Maomé voltou à cidade de Meca como conquistador e alcançou grande êxito na conquista das tribos árabes, impondo-lhes a religião. Vão se converter na marra agora. Quando morreu em 632, Maomé era profeta e governador reconhecido por toda a Arábia. Os muçulmanos, como também são denominados, possuem as seguintes crenças, as crenças dos muçulmanos. Temos que passar por isso aqui como conceito histórico para você entender a igreja no meio disso, a história da igreja envolvida no meio dessa questão. Não que tiver alguma coisa a ver com o nascimento do islamismo ou mesmo algum apoio a Maomé. Não, é que uma religião também estava crescendo juntamente com o cristianismo da época. Essa é a questão. No que eles creem, o Islã? Tá? Há um só Deus, a qual eles chamam de Alá. Todos os acontecimentos bons e maus são pré-ordenados por Deus. Deus é Senhor do bem e Senhor do mal também, tá? Observe. Há multidões de anjos bons e maus, invisíveis e que estão constantemente em contato com os homens. Deus fez sua revelação no Alcorão, uma série de mensagens transmitidas a Maomé por meio do anjo Gabriel, que foram coletadas após a sua morte. Só lembrando, só um detalhe que Paulo disse, não é o Celso que está dizendo, é o Paulo que falou. Se um anjo do céu descer lá do céu e pregar um outro evangelho que não seja esse daqui, que seja considerado anátema. Então não preciso dizer mais nada, tá, gente? Pois bem, Deus enviou profetas inspirados aos homens, e dentre esses profetas se destacam três, na visão do maometismo que seja, três profetas: Adão, Moisés e Jesus. Então, ou seja, Jesus é apenas um profeta na mesma linha, no mesmo nível que Adão e Moisés, só para vocês terem uma ideia. Tá, vamos lá. No futuro haverá uma ressurreição final, o julgamento, o céu e o inferno para todos os homens, tá? Ou o céu ou o inferno para todos os homens, tá? Maomé, utilizando estratégia de guerra, conduziu os seguidores árabes na conquista dos incrédulos. Apresentou a todo o país e a todas as tribos a alternativa de escolher entre, olha que interessante a escolha, entre o islamismo ou a morte. Ou seja, você quer aceitar Maomé como profeta? Você quer aceitar Alá como Deus? Ah, eu não quero, então tu vai morrer. Ah, você quer aceitar? Não, eu quero aceitar, então tu vai ficar vivo. Interessante o evangelismo, né? Interessante a forma que eles conseguiam adeptos, tá? Ou islamismo ou morte. Muito parecido com hoje, até inclusive. Os seguidores de Maomé acreditavam estar cumprindo a vontade de Deus e que, por isso, estavam destinados ao triunfo sobre os outros povos e religiões. Pensavam ainda que todo muçulmano que perecesse na luta contra os incrédulos estaria imediatamente no céu. Né? Você já ouviu falar de homem-bomba, de pessoas que decapitam, que faz barbaridades naquele pedaço de terra chamado Oriente Médio? Ou seja, nós estamos fazendo isso em nome de Deus, então nós vamos
Pelo fato de fazermos isso, matar o incrédulo, não tem problema nenhum, nós estamos ganhando o céu e é Deus que mandou nós procedermos dessa forma. Para pensar comigo, tá? Bom, a Palestina e a Síria foram conquistadas pela força e os lugares santos do cristianismo ficaram sob o poder do islamismo. O Império Greco-Romano também foi conquistado, restando apenas Constantinopla. E aqui tem todo um histórico do que aconteceu pela força e o fio da espada que o islamismo sobrepujou tudo que estava nesse período lá no Oriente Médio. Conquistas do islamismo. Observe página 85. Maomé diz ter recebido uma mensagem do anjo Gabriel em 610. Maomé foge com seus adeptos de Meca para Jatrib. Maomé volta a Meca, recebido como líder, destrói ídolos, mantendo a Kaaba e a Pedra Preta. Tá? Lá tem a Kaaba, desceu aquela pedra preta do céu, enfim, e lá está os ossos do tal do Maomé, tá, gente? Em 632, a morte de Maomé. 634, Omar funda o Império Teocrático Árabe. Início do Jihad, ou seja, a Guerra Santa, eles conquistam a Síria, conquistam Damasco, tá certo? 637, conquistam Jerusalém e Antioquia. 639, conquistam o Egito, conquistam a Pérsia, conquistam muitos territórios do norte da África. De 674 a 718, ataques a Constantinopla sem sucesso. É fundada a cidade do Cairo, conquistam Cartago, alcançam a Espanha. Carlos Martelo derrota os muçulmanos perto da cidade de Poitiers. Então, a expansão muçulmana na parte ocidental do continente foi contida pela derrota dos muçulmanos pelos exércitos de Carlos Martelo em Tours, em 732. A igreja, porém, já havia sofrido grandes perdas. Povos tiveram de resistir ao Islã através de espadas. Ou seja, aqui, nesse período, a força foi força da espada, de um lado ou de outro. E você percebeu que parece que toda guerra ela tem um cunho religioso. E aqui não deixa por menos dos dois lados, cunho religioso. Controvérsias entre a igreja grega e a igreja latina. Outra situação delicada que surgiu no mundo cristão foram as controvérsias entre a igreja de fala grega da região oriental do Mediterrâneo, tendo Constantinopla como cidade central, e a igreja de fala latina da região ocidental, tendo Roma como cidade central. Então ficou um lado a igreja grega e a igreja romana de um lado. Tem lá o Papa grego e o Papa romano, a igreja ocidental e a igreja oriental. No mesmo nicho católico romano que existe até hoje, permanece exatamente até hoje, tendo como cabeça de todas as religiões o islamismo até hoje também. Página 86, então, é uma questão para nossa reflexão. Aponte as principais características do islamismo e quais foram as principais realizações de Gregório Magno. Conquista do islamismo é até hoje. Agora vamos dar a mão à palmatória, né, gente? Só um dado aqui, o islamismo nos últimos 50 anos cresceu 500%, tá? O islamismo faz muita obra social. Estão crescendo demais no Chifre da África, por exemplo. Chega lá, não tem saneamento básico, eles dão saneamento básico. Não tem casas, eles constroem casas. Não tem escolaridade, eles dão educação, escolaridade para todos. Então, portanto, é uma religião proselitista. Não preciso nem dizer a violência que o Islã dizem até. Não, essa é a parte radical do Islã que matam, enfim. Tá? Pessoal, é o mesmo Alcorão, é a mesma Bíblia deles, que eles extraem que o seguinte, onde encontrar um infiel tem que decepar a cabeça dele. Está escrito isso, eu vou fazer o quê? E segundo eles dizem, Deus, Allah, ele aprova a jihad, que é a guerra santa. A guerra santa subentende como toda pessoa que é um incrédulo. O que é incrédulo para eles? Que não crê em nada? Não, é o camarada que não é islâmico. Então, se por acaso você sendo islâmico, se você tirar a vida dele, não tem problema, é jihad, é guerra santa. Você está fazendo isso em nome de Deus, Deus está sendo glorificado nisso.
a velha frase que eles usam, Allah Akbar, para tudo, para matar, para decapitar, para queimar, enfim, não vamos muito longe, 23 de outubro, 7 de outubro de 2023, o que aconteceu naqueles kibbutz lá em Israel? Estava em nome de quem? Falando de quem? Enfim, vocês conhecem muito bem a história, não vou entrar aqui no mérito, nós estamos estudando a história da igreja e esses fatos estão concomitante à história da igreja nesse período aqui, por isso que nós estamos citando, tá? Capítulo 2, página 87, lutas da igreja por expansão e conquista. Um dos acontecimentos mais importantes para a história da igreja é a conversão ao cristianismo das diversas estirpes germânicas no decurso de quase 8 séculos. Então você observa, conversão ao cristianismo, entendam, viraram católicos apostólicos romanos, tá? Imagem de escultura, essa coisa toda, enfim. Não vou entrar no mérito também. Cristão, cristianismo, tem Cristo no meio? Tem, mas não tem aquela pureza mais, não é mais evangelho de Cristo. Já mudou-se há muito tempo, então mudou-se essa nomenclatura, infelizmente. Aqui nós temos o arianismo germânico, Britânia e Irlanda, Gália e Espanha, as conquistas no caso, né? Carlos Magno, conquistador e protetor da igreja, é colocado Carlos Magno, um governador também envolvido nessa questão, igreja e Estado se davam muito bem, né? Enfim, separação definitiva das igrejas grega e latina, que eu já citei para vocês, a Igreja Católica Romana e o celibato obrigatório do clero começa nessa época. Página 89, não existia proibição de casamento no cristianismo até o final do século III, até que um sínodo regional de Elvira, na Espanha, em 300 e 306, decidiu pelo celibato dos clérigos. No Oriente, o celibato obrigatório foi fixado no Concílio de Constantinopla em 692, mas não para presbíteros ou diáconos. Aconteceram várias mudanças acerca do celibato na Igreja Católica Romana. Por exemplo, o Papa Adriano II era casado, tá? O Papa Adriano II era casado. A Igreja Romana não gosta de citar isso, mas o Papa Adriano II era casado, tá? Por outro lado, Leão IX e Gregório VII defenderam a aplicação do celibato devido à crescente degradação moral do clero. Me parece que se não se casasse, eles teriam, digamos, uma vida mais proba, uma vida mais moral. E eu não vou citar nem pedofilia aqui em larga escala entre os clérigos romanos. Isso aí não é uma acusação leviana, não estou sendo leviano, isso é fato, isso é notícia mundo afora, tem até filmes que falam sobre isso, baseado em fatos reais. Se o celibato resolvesse isso, estaria resolvido, mas não está, tá? Houve um breve despertamento da igreja, arquitetura e universidades, nesse sentido, tá? A separação da igreja na virada do milênio, o Império renasce, a igreja e as cruzadas, houve o período das cruzadas. A primeira cruzada foi de 1096 a 1099, a segunda cruzada está bem explicada aqui, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima cruzada, então começa no ano 1000 e termina com a sétima cruzada lá em 1254. Entenda essas cruzadas para tirar o islamismo de cena e reconquistar Jerusalém, que era o caso, né? E uma questão para reflexão, página 92, explique os motivos do cisma entre a igreja grega e latina. Fale sobre os motivos e os resultados das cruzadas realizadas pela Igreja Católica Romana na Idade Média. Assim como tinha o Islã fazendo a sua jihad, tinha o catolicismo fazendo as suas cruzadas. De um lado, não, estamos lutando em nome de Deus. Do outro lado também, estamos lutando e matando em nome de Deus. Ora, Deus, gente, se você for encarar a Escritura, nós vemos isso acontecendo no Antigo Testamento. Nós não vemos ordem expressa nenhuma de Deus, nenhuma, zero. Deus dizendo na sua palavra algo do gênero assim, para aplicabilidade naquele período, muito menos nesse, que você vai lá e mate em nome dele, tire vidas em nome dele. Isso, evidentemente, que não teve
o aval, a assinatura e o abono de Deus, quer de um lado, quer do outro, muito menos. Evidentemente que Deus não mandou fazer isso, mas as cruzadas aconteceram e milhões de pessoas morreram de todos os lados.